Anteriormente em raio-x da Igreja Universal em Angola. No ano de 1991, a Igreja Universal do Reino de Deus chegou a Angola e no ano seguinte foi reconhecida pelo Estado angolano. O percurso da obra em Angola. O trabalho evangelístico da Igreja Universal chegou a Angola com a missão de ajudar as pessoas na área espiritual. A missão da IURD vai além do altar. Os missionários deixam tudo, vão onde Deus lhes manda para ganhar almas para o reino do céu. Mesmo com tantas dificuldades, a igreja não se enfraqueceu e buscou forças em Deus para seguir em frente. Movidos pela certeza de que Jesus iluminaria o trabalho realizado no país, nessas últimas 3 décadas, a Universal se espalhou pelo país de forma incrível. Homens foram se oferecendo para servir a Deus. Assim, a Universal chegou à província de... Depois de Luanda, abriu-se em Benguela. Naquela altura ainda não tinha o trabalho que hoje a igreja tem, né? Porque hoje a igreja tem uma estrutura. Né? 30 anos em Angola, a igreja ganhou maturidade, ganhou experiência. Né? Mas me lembro que na altura, em 92, não havia grupo jovem, né? O pastor era solteiro, os missionários que vinham maioritariamente ali na província de Benguela eram solteiros, né? Eram poucos casados. Então, quando nós chegamos ali na igreja, então começamos na fé, participando, e Deus foi abençoando, né? Fomos curados, libertos, começamos a trabalhar. Eu morava no prédio do 10º, no Lubito, lá na Caponte, e eu via hoje o Bispo Mendes, na altura, estava com o pastor, passavam debaixo do nosso prédio, ele era colaborador, eu acho, uma coisa desse. E eu até criticava, eu falava, estão ali os falsos profetas, eles passavam, ficavam assim no prédio espreitar, estão ali, passaram a estrada e tal, ficavam à espera dos táxis, eu sempre apontava, está ali. Depois de Benguela, abriu-se o Lubango, o missionário Osmair Dimas. Depois do Lubango, abriu o Namibe. Lubango, a previsão aponta para 93. E depois, no mesmo ano também, abre a igreja do Namibe. O trabalho evangelístico da Igreja Universal aqui na província da Huila, ele começou em 1992 e o primeiro missionário que apareceu aqui e começou o trabalho foi o pastor Osmair Dimas Pereira, que é de nacionalidade brasileira. Ele que começou o trabalho primeiramente em casa, ou seja, os cultos eram feitos no quintal da casa do pastor, e com o passar do tempo o quintal tornou-se pequeno, já não havia espaço para as pessoas poderem se acomodar, então urge a necessidade que houve na altura de começarmos a frequentar os cultos no pavilhão do Shela, que é o agora pavilhão do Benfica. Daí para frente a igreja ainda passou também pelo Cine Arco-Íris, lá onde ficou-se muito tempo, depois fomos para o Cine Odeon, do Cine Odeon também fomos para o Cine 1º de Maio, e nessa trajetória a igreja foi crescendo muito, então conseguimos um espaço no bairro João de Almeida, onde construímos de raiz a primeira igreja aqui na província da Huila, e de lá para cá a igreja só foi crescendo. Queremos lembrar que o trabalho evangelístico da Igreja Universal teve um impacto muito positivo aqui nessa província. A Igreja Universal aqui no Uís começou no quintal onde vivia o pastor, no bairro Popular. Depois de sair do bairro Popular, alugamos
um armazém aqui na Zona F. Da Zona F abrimos a segunda igreja no Dunga. E depois dali passamos para a Rua Industrial. Do Dunga passamos para a Zona Industrial, onde permanecemos por mais de 10 anos. Depois saímos da Zona Industrial, fomos para o Caquiuia. Já lá se vão 22 anos desde que a igreja chegou aqui no IS. E ali a obra foi andando, muitas almas foram sendo ganhas, a obra foi crescendo. E depois, então, foi o resto das províncias. Primeiramente iniciou na parte sul, e depois estendeu-se para o norte, e depois foi para o leste. O leste que eu digo é Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico. Eu iniciei o trabalho lá no Mochico. Mochico foi a última província de Angola a abrir a igreja. Parece que já estava, todas as províncias já estava há 10 anos. Mochico foi a última província a abrir a igreja lá. Passei por Malange também, Passei por Ungiva também, no Cunene. Fiz trabalho na Lunda Norte, na Lunda Sul, no IJ. Precisei regressar à minha terra natal, que é a província do Ambo. E ali eu pude testemunhar o início do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus naquela província. Não tínhamos nada, era um cenário de guerra, de muita devastação, uma pressão muito grande, porque o Ambo estava sitiado e só havia a saída por via aérea. Mas também foi uma altura em que houve muito aprendizado, muito conhecimento. A obra precisava crescer, então alguns obreiros deslocaram-se voluntariamente de Luanda para o Ambo, que apoiavam o trabalho do pastor nesta altura. E os bancos na altura eram bancos de pele, não havia esse conforto que hoje o Ambo tem, não é? Não havia energia elétrica, nós socorríamos de um gerador que muitas vezes falhava, e aquele aparelho de som que o pastor Hilário tinha, um Sharp na altura, que era utilizado para os fundos, para os louvores durante o culto, e depois também para ouvirmos as pregações que eram enviadas por fita cassete do senhor Bispo Macedo e outros bispos na altura. Então nós recorríamos de pilha, porque quando não pudéssemos usar a energia elétrica, era com pilhas que nós conseguíamos assistir ou a apoiar os cultos. Mas por ser um lugar de muitos conflitos, ninguém queria ir para lá. Sabe? Eu me lembro que o Bispo Arnaldo, ele escolheu alguns pastores para ir para o Ambo, fugiram. Até hoje saíram fora da obra. Que ninguém queria ir para o Ambo. Ninguém. Para o senhor ter uma ideia, eu cheguei no Ambo, no aeroporto, eu a descer, avião militar que nos levou ao Ilho, nós encontramos o aeroporto do Ambo cheio de gente lá fora. Muita gente lá fora. Todos a querer fugir do Ambo para vir para Luanda. Muita gente, mas muita gente lá fora. Assim que nós descemos, encontramos o oficial lá, perguntou: vocês estão a vir de onde? Nós estamos a vir de Luanda, nós a descermos do avião militar. Ele falou: você não está a ver que todo mundo aqui está a fugir? Você não está a ver que todo mundo está a fugir? Vocês, quer dizer, outros a fugir, vocês a virem para cá? Você não está a ver esse mundo todo que está aí, todo mundo a fugir para se salvar a sua própria vida? Quer dizer, outros a fugir, vocês a virem? Olha só, nós colocamos suas coisas lá em casa, iniciou o flagelamento. Sem água, sem luz, nós tínhamos que usar velas, tanto em casa como na igreja. Aquele que era meu obreiro, me lembro, que era meu obreiro no Gingolote, foi transferido lá para render o meu pastor que eu estava auxiliando. O meu pastor que eu estava auxiliando. Eu olhei para isso aqui, é o meu obreiro, agora eu vou ser auxiliar dele. Tá bom, peguei na Bíblia, me lembro,
abri uma página e eu escrevi assim: Deus, eu não quero olhar para ele como um homem, mas sim quero olhar como o próprio Deus. E vou me submeter a ele como eu me submeti ao pastor que eu encontrei aí. Graças a Deus trabalhamos junto bem, então eu respeitava ele, me submetia às ordens que o Espírito Santo colocava nele. Fiquei um tempo lá, fui transferido de novo para Benguela. E para Benguela foi então ali que saiu a bênção. Mas antes da bênção fui para o Bela Vista, onde o Bispo Mendes então me auxiliou também lá no Bela Vista. E depois veio a bênção para namorar a Alfa, e ali noivamos e casamos. Fomos para lá, para o Ambo. E para o nosso espanto e para a nossa alegria, quando chegamos lá, encontramos a Igreja Universal aberta. Aqui a liderança da igreja mandou para lá um homem de Deus para ir pregar a palavra. E damos graças a Deus por isso. Nós ficamos muito alegres quando encontramos lá as portas da Igreja Universal abertas. E houve muitos que foram, que desistiram até hoje. Não queriam ir para esses lugares, porque era questão de fé, sabe? Era questão de fé. E depois, na época, a obra exigia mais pessoas maduras, sabe? Exigia mais pessoas maduras. Pessoas assim que eram papai e mamãe, eles não iam para esse lugar. Às vezes, quando eram mandados nesses lugares, os pais vinham e recebiam. O pai ia, convencia para o filho voltar. Porque a igreja chegou aqui numa fase difícil, 92. Hoje, para você ser pastor, qualquer pessoa quer ser pastor hoje, na Igreja Universal de Deus. Queria ver, no outro tempo, você querer ser pastor. Queria ver. Até muitos desses que hoje querem reformar a igreja, eles fugiam para esses lugares. Ninguém queria ir para esses lugares. Nós íamos nos municípios e andávamos pela cidade, andávamos por todo lado, por todo canto, fazíamos campanha nos mercados, fazíamos campanha nos hospitais. E graças a Deus começaram a vir as pessoas, principalmente aqueles que já conheciam, né, a Igreja Universal cá de Luanda. Alguns, quando chegaram no Ambo, procuraram. Eu me lembro que naquela altura saíam obreiros, né, obreiras para ser mais exato. Tínhamos 3 obreiros que saíram daqui de Luanda, né, na altura do Macluço, foram para o Ambo, alugaram uma casa e estavam ali na guerra, estavam ali para evangelizar, para pregar a palavra de Deus para os sofridos, para os abatidos. Me lembro que naquela altura estava o agora bispo Augusto Dias. Encontramos na igreja como obreiro, era a pessoa que praticamente nos orientava, que nos direcionava. Era um amigo, não é? Era um amigo que estava ali para nos dar aquela força, aquela motivação. Então pegamos firme e mandou chamar pelos poucos membros que estavam: olha, avisem a vossa família, avisem a quem vocês conhecem que tem esse problema, porque nós vamos fazer uma campanha especial. E veio muita gente na igreja, as pessoas queriam saber o que é que se passa. As pessoas vieram à igreja, as pessoas com esse problema, e foi feita aquela campanha. Mas o trabalho não parou, seguiu intenso para anunciar a palavra de Deus a todos e nas demais províncias. Hoje, a Universal em Angola conta com mais de 500 mil membros espalhados pelo país. 20 mil jovens, 10 mil obreiros e centenas de pastores angolanos, dos quais alguns se encontram a fazer a obra na diáspora. A igreja conta com 13 bispos, deste número 3 se rebelaram, portanto, atualmente a igreja conta com 10 bispos angolanos, dos quais 2 se encontram a fazer a obra fora do país, a saber, Bispo Pedro Correia e Bispo Augusto Dias. E em Angola contamos com 8 bispos, a saber, Bispo Alfredo Caleb, Bispo Antônio Ferraz,
Bispo Antônio Chavonga, Bispo João Mário, Bispo Paulo Rosa, Bispo Manuel Mendes, Bispo Pascoal Sandrinho, Bispo Alberto II. Ser missionário é abrir o coração de um compromisso em prol da obra de Deus. É dividir o tempo com quem mais precisa, com uma palavra, um auxílio, um carinho, um conselho. No próximo episódio, famílias que nascem e crescem numa vida de sacrifícios, onde desde cedo aprendem o significado de servir a Deus.